Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, meu Senhor, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela comunhão com os teus servos, ó Deus. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos amigos, nossos ajudadores. Abençoa e guarda, meu Senhor, a tua igreja na cidade, a tua igreja no campo. Guarda os teus filhos, ó Deus, sustenta cada um, dá graça, nos dá, Senhor, a sabedoria, a prudência para viver neste mundo hostil, Senhor, sem piorar as situações. Amado Pai, nos dá a tua direção, nos ensina, Senhor, a pensar, a ponderar, nos dá, Senhor, a prudência necessária, ó Deus, para levar a tua palavra, ó Deus, falar do teu amor de uma forma, Senhor, que alguém escute, vendo em nós, meu Senhor, testemunho digno do teu nome. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda o teu povo, crianças, jovens e adultos, manifesta o teu poder, dá graça a cada servo teu. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso sentimento é de devedores, eu devo à Igreja de Jesus, tenho prestado algum serviço por meio século e um pouquinho mais, mas ainda estou devedor, ainda sou devedor pelo que o Senhor tem feito para comigo, pelo que o Senhor fez por minha família, faz por minha família, pelo que o Senhor me deu de oportunidade na sua igreja. Imagina, meio século. Pois é, 52 anos só no Ministério do Ensino. Durante este período, Deus me levou a fazer várias atividades. Capelania educacional, capelania empresarial, uma série de atividades, composições e participação em outros lugares que eu nunca imaginei. Então, a minha dívida só aumentou com a Igreja do Senhor Jesus como um todo, e eu devo aos meus velhinhos, eu devo à juventude, eu devo aos ministros do Senhor, ao Santo Ministério. Eu sou um devedor, todo endividado, pela quantidade de oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito por mim, só me endividei. Mas, fazendo parte desta coisa gloriosa que é comunicar a palavra de Deus, vamos à leitura. O nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A Igreja de Jesus Cristo, nestes tempos, tem sofrido terrivelmente. O mundo nunca foi tão hostil contra o Evangelho. E nunca houve tanta fraude, tanta falsidade no que dizem ser o Evangelho. Organizações criminosas. Não me refiro a crimes de tráfico, crimes de vícios, não. Organizações criminosas, induzindo pessoas a acreditarem em coisas que não existem. Principalmente, exatamente na organização criminosa, criada como fraude, com má intenção, para iludir, enganar, ludibriar, arruinando a nossa condição de comunicadores do Evangelho e de pregadores da palavra de Deus. Porque como é que o ímpio vai julgar e discernir? Como é que o ímpio vai julgar e discernir? Além da facilidade que o mundo tem de se envolver. Ixi, aquilo ali é muito... cresceu muito, tem muita gente, e os prédios são muito bonitos, é isso e aquilo. Então Deus está presente. Deus está presente coisa nenhuma. Sabe quem fez o primeiro templo para o louvor do nome do Senhor? O Salomão, 1000 anos antes de Cristo. Se até 1000 anos antes de Cristo ninguém tinha feito um templo para o Senhor não está preocupado com estrutura, não.
O Senhor está preocupado com estrutura, não, está preocupado com comunhão, com vida, com pessoas. Então, vamos à leitura. Aqui é importante para você e para mim. Atos dos Apóstolos 4:32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa, obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando a proclamar o teu amor santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo é uma organização extraordinária. Eu sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado pelos meus amados irmãos, eu tenho amor profundo pela obra de Deus e uma admiração fora do comum pela natureza da igreja, a natureza eclética da igreja. Uma igreja que se irmana de uma forma, isto na grande maioria dos casos, quando se trata de igreja de fato, se irmana na presença de Deus, ignorando as diferenças raciais ou sociais. Eu tinha um patrão, e homem rico, e muito, claro, uma pessoa de altíssimo nível intelectual, e andando comigo para cima e para baixo, a gente andando junto e trabalhando junto, apresentando junto. E alguém, rapaz, e por que é isso aí? Eu digo, rapaz, se há algum problema é da parte dele. Se envolver com um sujeito que não tem nada, que não é e tal, que não tem o nível dele. Mas é uma bênção porque em Cristo, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essas diferenças, elas desaparecem quando há profunda comunhão, quando há interação de fato do Espírito de Deus na igreja de Deus. Não há essas discrepâncias entre as situações. Ah, aquele ali mora bem, aquele ali não mora bem. Aquele é de um condomínio fechado e aquele é de uma situação complicada no subúrbio. Não faz diferença quando Deus opera nos dois corações, no coração do rico, no coração do pobre, no coração do negro, no coração do preto, do branco. Não faz diferença quando Deus está no controle. O texto nos fala sobre o coração e a alma da multidão. Uma multidão, então, seria os corações. Mas é para você entender. E era o coração e a alma da multidão. Imagina uma multidão, só um coração batendo, só um coração palpitando. Imagina uma multidão e só uma alma temente. Pois é, em Cristo acontece. A união espiritual, a unidade espiritual, o controle do Espírito de Deus.
Então, para Deus, era uma multidão e um coração. Era uma multidão e uma alma sedenta, uma alma grata, uma alma sequiosa pelas coisas de Deus, recebendo a graça e proclamando os atos do Senhor. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Ninguém dizia, não, isso aqui é meu, aqui é meu. Nosso nordestino, que não dá para esquecer nunca. Isso aqui é meu e o boi não lambe. Isso aqui é nosso. Agora, houve alguma determinação da igreja para que alguém vendesse a herdade? Quando se fala de herdade, é uma linguagem para se aplicar a um lote de terra, uma área de terra, lá, um terreno, sem especificar o tamanho do terreno. Mas uma herdade é identificada como um terreno a ser cultivado ou construído. É uma herdade. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Ninguém dizia. Porque tudo era comum ao grupo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Graça para fazer curas, graça para anunciar o evangelho com intrepidez, graça para impressionar amigos e inimigos. A graça impressiona. Havia abundante graça. Não era eles, olha, me respeita, eu sou apóstolo, andei com Jesus. Não, era graça, o povo via neles a imagem do Senhor Jesus. A palavra e a graça do Senhor Jesus. O poder e a santidade do Senhor Jesus estava refletido na sua igreja. No versículo 34 diz, não havia entre eles necessitado algum. Aquele ali. Em Corinto, nos anos 60 do primeiro século, tinha essa diferença. Eles faziam uma festa grande para se congratular, se confraternizar em nome do Senhor, e alguns levavam muita coisa, né? Atualizando aqui, o isopor cheio de tudo. Estava lá um monte de coisa. E outros não tinha nada para levar. Aí Paulo reprova, porque diz que alguns se embriagavam de tanto tomar vinho, e o outro ficava só sentindo o cheiro do vinho. Nos anos 60 já existia isso, mas nos anos 30 e 40, não tinha. O texto diz que não havia entre eles necessitado algum, porque os que possuíam herdade ou casas, portanto, terreno ou residência na cidade, na vila, vendendo esses bens, trazia o dinheiro e entregava aos discípulos. A linguagem aqui é depositava aos pés, entregava a eles para administrar. Por que acontecia isso? Alguém determinou, olha, venda o que você tem. Não. Mas eles tiveram o seguinte, o Senhor Jesus tinha prometido voltar. Jesus tinha prometido, eu vou para o Pai, mas eu não deixo vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador para ficar convosco. Depois Jesus disse, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Jesus passou 40 dias após a ressurreição aparecendo ali e ali. Aparecia aqui e ali. 40 dias. Quando Jesus foi assunto aos céus,
renovando a promessa, fica em Jerusalém até se revestir de poder. Eles ficaram em Jerusalém. E 10 dias depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo foi dado à igreja. Então eles associaram que, como foi rápido a vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus, seria rápida também a vinda de Jesus para levar a igreja. E por isso começaram a se desfazer do que tinha. O Barnabé era um levita da ilha de Chipre, e ele vendeu a propriedade que tinha lá, trouxe o dinheiro e entregou aos pés, deixou depositado aos pés dos apóstolos. Portanto, entregou para uso comum da igreja inteira, porque todos eles faziam isto, cada um fazia isto. Não foi ordenança de Jesus, não foi uma ordem ou pedido dos apóstolos, foi um entendimento que começou a existir de que a vinda de Jesus para levar a sua igreja seria tão breve quanto a vinda do Espírito Santo para revestir a igreja, que aconteceu simplesmente no Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus amados, é a palavra de Deus que nos ensina com esta pureza. Tudo que eles possuíam, quando vendiam, traziam e confiava aos apóstolos, depositava aos pés dos apóstolos, confiava aos apóstolos e repartia-se por cada um, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, num pequeno período, não se sabe quanto tempo, a igreja foi servida assim. Todos os que vendiam bens levava o dinheiro todo e entregava aos apóstolos. Eram eles quem administravam, porque eles mesmos é muito provável que acreditassem que a vinda do Senhor seria muito rápida. Lembra do pedido dos filhos do Zebedeu? Senhor, queremos que na tua vinda, no teu reino, um se sente à direita e outro à esquerda. Criou um clima de indignação entre os discípulos, porque ainda não tinha acontecido a paixão e morte de Jesus Cristo, mas eles estavam prevenindo, porque o pensamento é que seria muito rápido. Não houve ordem de ninguém. Venda tudo, se desfaça, traga para cá. Não, não houve. Então eles traziam o preço daquilo que foi vendido e entregava, confiava, depositava aos pés dos apóstolos. Repartia-se tudo que se havia juntado com todos que haviam e tinham necessidade. Era segundo a necessidade de cada um. No versículo 36 diz: Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, por que ele foi chamado assim? O José foi chamado de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era natural de Chipre, era um levita, natural de Chipre. E ele se desfez da propriedade na ilha, trouxe e entregou total aos apóstolos. A administração daquele recurso foi através dos apóstolos. Então, aconteceu
que ele vendeu, se desfez e entregou tudo ali. Ele não vinha administrar, cadê aquele negócio que eu entreguei? Eu quero que faça assim, não. Era colocado aos pés dos apóstolos. Era uma maneira de administração comum. Todos os que vendiam traziam o valor. E quem não tinha nada recebia igualmente o que havia vendido. O José, filho da Consolação, ou Barnabé, fez isto, vendeu, entregou e despertou a curiosidade de alguns, entre os quais Ananias e Safira, que a gente vê no capítulo seguinte, portanto, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. O versículo 37 diz: possuindo uma herdade, referindo-se ao Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém determinou, olha, venda e traga, venda e entregue, entregue aquele irmão ali para ele administrar, entregue, lá está o nosso tesoureiro. Não havia isto. O que havia era uma necessidade comum e um entendimento comum. Muito embora não estivesse certo, porque ainda hoje nós estamos aqui. A igreja não foi arrebatada. Mas o pensamento era que, da forma que o Espírito foi dado, da mesma maneira que o Espírito Santo veio de imediato após a subida de nosso Senhor Jesus Cristo, após aquele ato glorioso, e os apóstolos vendo ali uma multidão, que conforme o apóstolo Paulo diz, mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus subir. Mais de 500 irmãos. Então, aquele momento extraordinário despertou neles um senso que, mesmo não estando correto, era muito nobre. Nós vamos deixar tudo para trás. Então, enquanto estamos aqui, vamos usufruir como se fosse uma possessão real, aquilo que nós recebemos na ilha ou no continente, onde quer que fosse. Então, meus amados irmãos, foi algo grandioso da parte de Deus na vida deles, sem decreto humano. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém disse, tem que vender e trazer, tem que vender e entregar. Não houve isto. Foi uma questão espontânea, foi algo grandioso, porque eles associavam o seguinte: estamos prestes a entrar no reino celeste, não precisamos de bens terrestres. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, encha a sua igreja de graça. A graça está, meus queridos irmãos, disponível para toda a igreja, para cada discípulo do Senhor, em qualquer fase da vida. Agora nós vamos fazer a intercessão pelo nosso memorial, o memorial da oração, onde eu tenho os nomes de pessoas que estão conosco há 15, 20, 30 anos. Lembrando que nós estamos no ano 34, ano editorial, o ano 34 da nossa atividade nas emissoras. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu profundo amor. Deus Santo e Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, ajuda os Teus servos, ó Deus, ensina cada um buscar a Tua presença, o Teu conselho santo, buscar, meu Senhor, estar, meu Senhor, na Tua santa presença com alegria,
com a disposição do Espírito, buscando, Senhor, a tua face maravilhosa, fazendo, Senhor, a tua obra. Deus bendito, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, homens e mulheres, ajuda cada um. Ajuda, Senhor, os teus servos, dá vigor e graça a cada um, Pai. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conheces as pessoas. Tu conheces, Senhor, cada situação. Aqui, Senhor, cada família, cada jovem, senhoras, senhores, ó Deus, órfãos, viúvas, viúvos e os teus ministros, as tuas atalaias. Ó Deus, usa poderosamente os que comunicam a tua palavra. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.